O Programa de Alimentos da ONU informou que se prepara para entregar alimentos para 1 milhão de pessoas nos próximos 3 meses no oeste africano, a região afetada pelo ebola. A Organização Mundial da Saúde diz que o ebola já matou mais de 1.200 pessoas na África desde dezembro. E para falar sobre esse assunto conosco hoje, estamos recebendo a Deise Aparecida dos Santos, que é superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, aqui do nosso estado de Minas, né? Seja bem-vinda, viu, Deise? Obrigada pelo convite, pastor. E a gente é um prazer estar com vocês. E a gente quer aprender muito com você, porque esse ebola tem assustado o mundo todo, né? Na verdade, o ebola, ele, né, como você colocou inicialmente, ele está localizado em 4 países da região oeste da África. Esses países é Serra Leoa, Guiné, Libéria e Nigéria, sendo que Nigéria com um número menor de casos. Então, assim, como você colocou, aproximadamente 1.200 casos desde dezembro. Mas como essas atualizações, elas saem a cada 2 dias, então atualmente nós estamos com aproximadamente 2.200 casos confirmados de ebola, com aproximadamente 1.300 óbitos, o que dá uma letra, porque o que chama muita atenção do vírus ebola, que a gente chama a doença do vírus ebola, porque tem uma alta letalidade, ou seja, das pessoas que adoecem, aproximadamente 60% a 90% dessas pessoas morrem. A gente vai falar mais com você sobre isso. A gente tem uma informação que foi preparada para ilustrar esse momento com a gente. Então a gente vai conferir, né, essa nota que mostra que o governo da Libéria anunciou nesta terça-feira ter localizado os 17 pacientes com suspeita de ebola, que haviam fugido de um centro de isolamento na Monróvia, no fim de semana, né? Eles foram transferidos para uma outra clínica, segundo o Ministério o ministro da Informação local. E a gente tem essa nota para mostrar, vamos conferir. O ministro também informou que 3 médicos africanos infectados com ebola que receberam a droga experimental Zimep estão apresentando sinais notáveis de melhora. Os doentes fugiram no domingo após o centro de isolamento ser invadido e saqueado por homens armados com cacetetes e facas. O porta-voz oficial, designado para todas as questões relacionadas ao ebola, sugeriu a possibilidade de colocar em quarentena o bairro de West Point, com 75 mil habitantes, onde o centro havia sido instalado recentemente em uma escola. É muito sério o fato deles terem fugido, mas que bom que já foram resgatados, a gente pode trazer assim, né? Essa preocupação do governo da Libéria, ela procede, né? O fato daquelas pessoas terem fugido contaminadas com esse vírus. E por que procede? Procede sim, porque a transmissão da Libéria, é importante dizer que a transmissão do vírus não é pelo ar, é pelo contato, né, de secreções do paciente doente. Que secreções são essas? Sangue, fluidos corporais, como suor, né? Então, e pode ser transmitido também, nessa reportagem, parece que foram saqueados alguns lençóis, alguns enxovais desse paciente. Esse material ele pode apresentar risco, né? Mas que bom que foi localizado. E esses pacientes, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que eles fiquem em isolamento, o que a gente conhece popularmente como quarentena. É importante também dizer que assim, o país, assim como Minas Gerais, já elaborou um plano de contingência, né? Caso a gente tenha a entrada de algum paciente suspeito de ebola, algumas ações já estão sendo tomadas. Esse plano de contingência, ele possui 3 níveis, né? Atualmente nós estamos no nível 1, onde nós não temos casos suspeitos aqui no país e no estado. É até importante aproveitar essa oportunidade que vocês estão nos dando para dizer que em algumas redes sociais está sendo vinculado aparecimento de casos, principalmente no Maranhão. Então, o Ministério da Saúde já emitiu uma nota, né, desmentindo esse rumor de ter aparecido um caso lá no estado do Maranhão. Então, é importante colocar aqui, né, pela importância. Agora, o nosso governo está fazendo uma triagem nas fronteiras, especialmente com países da África. Seria isso? Perdão, fronteiras não, as portas do país, os voos que vêm da África.
estão sendo filtrados? Na verdade, é importante colocar que atualmente são 4 países só, né? Não é todo o continente africano. E essa triagem, ela é uma triagem assim, que tem que ter alguns critérios. Então, quais são esses critérios? São pacientes que, no período de 1º a 21 dias após ter retornado desses países, ele apresentar febre de início súbito, que tenha vindo desses 4 países: Nigéria, Libéria, Serra Leoa e... Guiné, alguma coisa? Guiné. Então, assim, a definição de caso suspeito atual é essa. Vindo um paciente, se chegar algum paciente aqui no Brasil, provavelmente ele deve vir ou no Rio de Janeiro ou de São Paulo. Então, toda a vigilância, não só de Minas Gerais, mas de todo o país, a gente está em contato constante com o Ministério da Saúde. Então, eles comunicam, né, junto com a Anvisa. Então, chegando um paciente com essa definição de caso, a Anvisa, né, ela irá entrar, se chegar em São Paulo, comunicar a São Paulo. Se vier um voo doméstico procedente para Belo Horizonte, eles comunicam com a gente, porque aí é importante de ter esse plano de contingência com todas as pessoas participando, né, para a gente ativá-lo. Sim, Deise, o vírus Ebola, o que ele é realmente, como é que ele surgiu, porque isso veio de onde, como é que apareceu, quem que é o primeiro caso que foi apresentado e o que ele causa no corpo, o sintoma e as consequências que ele causa no corpo? Essa doença do vírus Ebola, ela aparece, assim, temos relatos que apareceu inicialmente na década de 70, nos anos de 1976, na antiga República do Congo, né? E ela proveniente de animais silvestres. Que animais são esses? Principalmente chimpanzés, gorilas. Então, ela estava somente no âmbito de animais silvestres. Então, com essa questão do homem, né, começar a trabalhar em outras regiões, invadir o espaço desses animais, começou essa transmissão dos animais para os homens. E assim, existem alguns relatos que essa transmissão foi por ingestão, né, de carne mal cozida desses animais. E é importante lembrar que esses animais, eles estão circunscritos nessa região. Então, apesar daqui no Brasil ter esses animais, eles não estão contaminados, não são originados dessa região. Existe também a questão de alguns morcegos também estarem envolvidos nessa cadeia de transmissão, mas é importante dizer que eles estão circunscritos na África. Mas parece que houve uma época que eles conseguiram controlar isso. Eu me lembro que nos anos 80, se falou muito, início dos 90, muito sobre a questão do Ebola. E de repente parou de falar e agora voltou e parece que tem causado muitas mortes mesmo. O que chama a atenção nesses últimos anos é que, principalmente nesse ano, o grande número de profissionais de saúde que estão, né, afetados, pessoas que desenvolvem missões humanitárias nessa região e vem sendo vinculado pela mídia algumas reportagens onde a gente vê as condições de higiene nessa região. São condições precárias. E aí eu já aproveito para falar que a transmissão, né, é pelo sangue, não é aérea. Então, profissionais que não estejam devidamente paramentados, né, com o que a gente chama de equipamento de proteção individual. Que parece aquela roupa de astronauta, inclusive, né? Que põe aquela máscara, touca, óculos, luva, para trabalhar. Você tem até foto aqui, deixa eu mostrar aqui. Quem pode pegar aqui pra gente? Didi, vê se dá para ver aqui, Didi, ó. O tipo de equipamento que os profissionais da área precisam utilizar quando estão em campo ali atendendo esses pacientes, né? É muito bem fechado. Agora, uma vez contaminado, o que esse paciente sofre? Esse paciente, então, como eu falei, ele tem, né, no período de 1 a 21 dias, ele está em o que a gente chama de período de incubação. Nesse momento, ele não transmite. Ele só começa a transmitir se após esse período, né, se ele estiver vindo desses 4 países e se ele apresentar febre de início súbito. Essa febre, ela pode ser acompanhada ou não de alguns sintomas de hemorragia, né, sangramento na gengiva, sangramento intestinal, o que aí pode ser uma diarreia sanguinolenta. Então, a letalidade do vírus se dá por causa da hemorragia?
Sim, porque nas últimas fases, geralmente essa doença tem um curso de até 3 semanas. E ao final desse período, né, as pessoas começam a desenvolver sintomas hemorrágicos. Aí a questão da alta letalidade. Se fala de um tratamento em experiência que está acontecendo nos Estados Unidos, que parece agora vai ser disponibilizado para o pessoal na África também. Até aquela missionária e o médico foram levados para lá para esse tratamento. Como é que o tratamento está sendo desenvolvido atualmente? Você tem informações atuais? O tratamento atual, ele é um tratamento de suporte, né? Como são sintomas muito inespecíficos, então assim, a pessoa pode estar desidratada, então é tratamento de suporte, de soro de hidratação. Em relação a esse tratamento experimental, a Organização Mundial de Saúde, ela está avaliando a possibilidade de utilizar esse medicamento, que foi até mostrado na reportagem, nessa região. Então é só para lembrar que esse medicamento ele não está em larga escala, então não é qualquer pessoa que vai ter, né, utilizar esse tratamento, tem alguns critérios e também não tem vacina disponível, que é mas que já está sendo pensado de uma vacina considerada esses pacientes que retornaram, né, para poder, a partir do soro, o nosso Ministério da Saúde, então, baseado nas informações, para a gente fechar o nosso bate-papo, Deise, baseado nas informações da OMS, qual é a orientação principal que o Ministério da Saúde traz para o brasileiro? Sim. Já que nós não estamos no continente africano, não estamos necessariamente na área de suspeita. Nós temos um grande número de empresas, né? São profissionais brasileiros que atuam nessa região. Então, assim, a orientação, esses pacientes voltando desse continente, a partir do momento que apresentar esses sintomas, procure a unidade de saúde. A unidade de saúde já está orientada para poder nos comunicar a Secretaria Estadual de Saúde, comunicar as Secretarias Municipais de Saúde, porque esse paciente, ele precisa de um tratamento específico. E o que nós temos hoje, esse tratamento, ele vai ser ofertado no Hospital Eduardo de Menezes, aqui em Belo Horizonte, que é a nossa referência para esse tipo de doença. No caso de aparecer algum paciente infectado. No caso de aparecer algum paciente mais infectado. Informações, tem um site aqui, não é, do Ministério da Secretaria de Estado de Saúde, não é? Que é saude.mg.gov.br, para você tirar aí todas as dúvidas a respeito desse vírus ebola, né? No mais, a gente agradece muito a você.